Continuando, gente, bloco 2, então, voltando só um pouquinho, então, na obrigatoriedade, né, a obrigatoriedade de oportunização do réu de falar, de se autodefender, de ser interrogado durante o processo, né, lá na audiência de instrução e julgamento, tá? Ele tem o direito, ele pode exercer o direito ao silêncio previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 63, tá? É um direito dele, porém, vejam, o professor Auri Lopes traz pra gente aqui, e daí eu já vou ler para vocês, porque assim, a regra do artigo 400, ela é do CPP, tá? Essa regra, ela foi inserida no Código de Processo Penal em 2009, tá? Veja, 2009 e 2008, desculpa, tá? Foi a modificação do código, uma das reformas aí do Código de Processo Penal. Essa lei, então, ela inseriu em 2008. As especificidades que contém a lei de competência originária, a lei de drogas e o Código Penal, o Código de Processo Penal Militar são de 69, lei de drogas 2006 e a lei de competência originária 90, tá? Existia aí também a lei, existia essa previsão na lei de abuso de autoridade, mas ela foi revogada agora em 2019, né? Então a gente não cita mais ela, tá? Deixei no material, porém risquei e coloquei revogada pela lei 13.869 de 2019, tá? Então, essas leis, tecnicamente, elas são anteriores, elas são leis específicas, né? Regra da especialidade, tá? Lei especial revoga a lei geral, tá? Porém, veja, o Código de Processo Penal é de 2008, ele é mais novo e ele é mais benéfico ao réu, porque ele vai prever que o réu vai ser ouvido ao final, tá? Durante a instrução, depois da instrução ali, né? Então, ele vai ser ouvido ao final, depois das testemunhas, depois dos peritos, depois da vítima, tá? Lá na lei de drogas, um exemplo, na lei de drogas, prevê que o réu é ouvido por primeiro. Então, como ele é ouvido por primeiro, ele não sabe os fatos com que ele está sendo acusado. Ele não sabe o que a vítima viu, né? As testemunhas, porque a vítima, no caso da lei de drogas, é incolumidade pública, né? É a sociedade, não tem uma vítima específica, uma vítima, uma pessoa, né? Então, mas vamos supor que as testemunhas, né? Então, as testemunhas que viram, que presenciaram, ela vai ser ouvida primeiro, ela não sabe o que as testemunhas estão falando, então ela não consegue nem se defender daquilo que as testemunhas estão falando, tá? Dos fatos ali atrelados. Então, tecnicamente, isso geraria um cerceamento gera um cerceamento de defesa, tá? O que ocorre, gente? O grande problema disso que a gente tem, tá? Desse embate entre a regra do artigo 400 e as leis especiais. É que, como as leis são especiais, a regra é que elas derogam a lei geral. Então, tem que aplicar a lei especial. E a nossa jurisprudência não é consolidada nesse sentido, tá? O STF e o STJ não são consolidados, não tem uma pacificação sobre isso. Esse é o grande problema, tá? O posicionamento do professor Auri Lopes, do Alexandre Moraes da Rosa, o posicionamento de alguns juízes aqui no Paraná é no sentido de que o CPP deve prevalecer. Então, a regra do artigo 400, ele sim, o que deve respeitar. Por quê? Porque é mais benéfico ao réu e porque é mais novo, né? Ele é de 2008, as outras são mais antigas, tá? Então, tem aí jurisprudência que vai para tudo quanto é lado, tá? Eu vou ler aqui uma do ministro Marco Aurélio e do ministro Roberto Barroso. O relator é o Marco Aurélio e o redator do voto do acordo é o Roberto Barroso, no caso, que ficou como voto vencido, tá? Direito processual penal, interrogatório. Ação penal originária e momento do interrogatório. Para o colegiado, apesar de não haver uma alteração específica do artigo 7º da Lei 8.038 de 90,
Com base no Código de Processo Penal, entende-se que o interrogatório é um ato de defesa, mas bem exercido depois de toda a instrução, porque há possibilidade do contraditório mais amplo. Assim, determinou que a instrução processual penal se inicie com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, né? Uma vez que não houve alteração da Lei 8.038 de 90 quanto ao momento de o réu ser interrogado. O artigo, né, da Lei 8.038 de 90 fala assim, artigo 7º. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso, tá? Tem um outro aqui também, do ministro Sebastião Reis, que é do STJ, daí esse daqui era do STF, tá? A Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, dispõe expressamente acerca do momento para a realização do interrogatório do acusado, e a lei especial deve prevalecer sobre a lei geral. Assim, né, aquela mentalidade inquisitória. Assim, a aplicação do rito especial previsto na Lei 11.343 de 2006 não configura nenhuma nulidade. O interrogatório do acusado constitui como primeiro ato da instrução processual consoante o artigo 57 da Lei de Drogas. Desse modo, incabível na hipótese a realização do interrogatório na forma do procedimento comum ordinário, como pretende o impetrante. HC 26.803.7, relator ministro Sebastião Reis Júnior, 2016, tá? Então, assim vai, gente. Cada um tem um posicionamento, não é consolidado, tá? No caso, aqui tem mais um, só que é da Justiça Penal Militar, daí vai estar no material, vocês leem lá, tá? Senão a gente se delonga muito. Então, o que o artigo 400 prevê? Via de regra, é o último ato da audiência antes dos debates orais do interrogatório do réu. Então, a ordem ali do artigo 400 é: primeiro vai ser ouvido o ofendido, tá? A oitiva do ofendido, da vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, esclarecimento dos peritos, esclarecimentos dos assistentes técnicos, acariação, caso seja, né, necessário, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do acusado como último ato para propiciar a ampla defesa e o contraditório, tá? Essa é a grande briga que a gente vem. Quem é mais garantista, né, que tem aí o mínimo de constitucionalista na veia, né, de direitos humanos na veia, vai sempre defender isso, tá? Por uma questão de garantia. O artigo lá, o artigo do professor Auri Lopes, que eu comentei com vocês, fala assim, ele traz até um julgado, traz também, né, que o artigo 400 não se aplica na lei de drogas, daí ele traz pra gente assim, ele começa o artigo assim: você já se imaginou se defender de algo que não sabe? Embora ainda prevaleça uma mentalidade inquisitória na maioria dos agentes processuais, aos poucos, as alterações do sistema processual penal reconhecem o interrogatório como meio de defesa, sim, tá? Inclusive é tido, né, como ato de autodefesa, né? A redação anterior, então, ele fala aqui, ele traz a jurisprudência do Rio Grande do Sul, o professor Auri Lopes professor da PUC do Rio Grande do Sul, tá? Por isso ele traz isso pra gente. E ele vai falar justamente disso. Uma leitura minimamente constitucional faz chegarmos à conclusão, como fez Larissa Aparecida Vidal, é uma monografia que ele cita nesse artigo dele, tá? No sentido de ser meio de defesa, sim. Mesmo com o desrespeito ao princípio da ampla defesa e impedindo que o réu tenha acesso a tudo que há ou haverá no processo, as versões daqueles que o acusam e as provas juntadas, ou seja,
como uma pseudo-ampla defesa, os tribunais superiores mantêm o posicionamento de ser constitucional essa prejudicial à defesa do acusado no processo penal da lei de drogas. Aqui ela trata especificamente da lei de drogas, tá? Porém, ele bate na tecla, tá? Que o interrogatório é um meio de defesa, sim, tá bom? Então, eu vou colocar esse artigo para vocês, ele tá no Conjura aqui, também é interessante para a gente ler por conta das diferenciações. E aí, claro, né, os prejuízos a gente vai ter mais especificamente na lei da competência originária, na lei de drogas e no Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, né, que é onde efetivamente o prejuízo vai ser evidenciado, tá bom? Então, o posicionamento meu, tá? De alguns juízes, na verdade, hoje em dia, essa leva nova de juízes aí do nosso judiciário, inclusive aqui do Paraná, é no sentido de que o interrogatório é ato de defesa, então por conta disso ele tem que ser feito por último, tá? Inclusive na lei de drogas aí, e daí leva-se em conta a questão do ano de modificação do Código Penal, que é mais recente do que a lei de drogas, e por ser mais benéfico a interpretação, né, o teor do artigo 400, então ele é aplicável, tá? Isso é algo que no curso da magistratura, né, estadual, a escola da magistratura passa isso para os alunos, ensina esse posicionamento, né, que é o mais correto e que deve ser o mais correto por questão garantista, né, por respeito à Constituição. Lembrando sempre, gente, que a legislação e as legislações infraconstitucionais, elas devem respeitar a Constituição Federal. Então, se a Constituição Federal fala que o réu tem direito a se calar, que o respeito ao contraditório e a ampla defesa deve ser respeitado, é um direito e uma garantia fundamental, você tem que aplicar de forma verticalizada, aí sim a Constituição Federal nessas outras legislações, tá? Infraconstitucionais, decretos-leis, tá? Não tem como. Então, aí os incisos, os parágrafos que a gente leu, né, por seguinte, no parágrafo 5º, e são atos preparatórios aí para o ato do interrogatório, tá? Então, a questão da videoconferência, a questão do réu ser trazido para o dia da sua audiência perante a vara, perante a presença do juiz ali, do promotor, do seu defensor, sempre na companhia do seu defensor, sempre, gente, isso é básico, tá? Direito de defesa. Lembrem-se sempre que a autodefesa difere da defesa técnica, tá? A autodefesa, ela difere, ela não pode se confundir. Não é porque o réu pode se autodefender, no sentido de se defender dos fatos, que ele pode recusar a defesa técnica. Ah, eu não quero advogado, vou me autodefender. Não, tá? Não pode. No Brasil, isso não pode acontecer, tá? Isso não acontece. A defesa técnica, ela é essencial, tá? Isso só não vai acontecer quando for JEC, tá? E ainda assim, no JEC, a partir daquele momento da transação inicial ali, que pode ter a composição, se for recebida a denúncia, aí você precisa de um advogado, tá? Então, se for recebido aquela queixa-crime, aquela denúncia ali, tá? Você vai precisar sim de um advogado. Fora isso, não tem como, tá? No processo penal, você sempre vai precisar da defesa técnica. E, inclusive, a defesa técnica, a falha da defesa técnica é uma nulidade, sim, que pode ser reconhecida, tá? O teu advogado não pleiteou tudo que ele poderia, tá? Não é incomum a gente ver os tribunais e os juízes aí aplicando o direito penal, né? Aplicando as súmulas que são benéficas para os acusados, como se fossem uma própria defesa ali, tá? Algo que os advogados, os defensores deveriam ter arguído, nulidades que deveriam ter arguído e não são arguídas, são matérias que podem ser reconhecidas de ofício, tá? Pelo julgador, então eles reconhecem isso, né? É quase que um advogar para a parte, tá? Isso não é incomum, inclusive em sede recursal, tá bom, gente?
Então, a gente finaliza aí essa parte de interrogatório e procedimentos preparatórios, tá? Que são os que estão previstos aí no 185 e subsequentes, tá? A gente no próximo bloco vai começar a tratar um pouquinho da condução coercitiva e o que é isso e como que isso pode ocorrer e quando isso pode ocorrer, tá bom, gente?